Quem conhece essa palavra, idolatria? Quem conhece? Quem já foi idólatra? Levanta a mão. Quem já foi idólatra? As pessoas dizem isso. As pessoas dizem que já foram idólatras. Mas a verdade, muita gente não sabe o que é idolatria. Não sabe o certo, né? Porque idolatria não é só adorar a imagem, não. E a idolatria mesmo, ela está no coração do homem, do ser humano. A idolatria que mais abomina é a avareza. Tem muita gente que deixou as imagens, mas ama o dinheiro, ama um carro. Ou por causa do marido, ou da esposa, ou do filho, ou de um grande amigo, deixa de buscar a Deus. Isso é idolatria. Você que deixa de vir à igreja, de buscar a Deus, de adorar a Deus, porque chegou alguém que você julga ser importante na sua casa, isso é idolatria. Isso é idolatria. É? Então, primeiro é preciso saber o que é idolatria, né? Exatamente, ó. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o profeta falando, ó, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Onde é que aqueles homens que sentaram ali, eles eram o quê? Mesmo, bota um pouquinho, filho, por favor. Eles eram o quê, igreja? Anciãos. Ou seja, uma espécie de sacerdote conselheiro. Tem igreja, por exemplo, que no lugar do pastor tem ancião. Quem sabia disso? É? Então veja a responsabilidade desses homens. Eles eram anciãos. Ou seja, eles tinham idade, experiência e conhecimento de Deus. O ancião tem que ter. Mas eles foram ter com o profeta, aí Deus falou com o profeta e disse, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Deus não é como o Valdemiro. Eu já vi líderes de igreja falando para o povo assim, ó. E fui ensinado assim. Quebra isso, faça aquilo. O sujeito vai e quebra a imagem, mas o ídolo está onde? No coração. É óbvio que eu não vou ter na minha casa imagens de escultura, como se fosse meu Deus, não. Assim como Deus, Ele é concebido pelas pessoas e vai morar dentro delas, no seu coração, assim também o ídolo vai parar no coração. Tem muito crente orando e a oração é fria, fraca, não toca em Deus e não sabe por quê. Porque está orando a Deus, como aqueles anciãos acreditavam em Deus, mas eles elegeram, eles levantaram, eles promoveram seus ídolos dentro dos seus corações. Isso significa que
embora eles acreditassem em Deus, até fizessem a obra de Deus, havia prioridades na vida deles, e não pode em relação a Deus, porque nem as pessoas mais importantes da minha vida podem ocupar o lugar de Deus. Então, nem as pessoas, nem as coisas mais importantes da minha vida podem ocupar o lugar de Deus na minha vida. E aqueles homens, eles exerciam uma influência grande sobre os demais, sobre os jovens. Como eles levantaram um ídolo no coração deles, elegeram um ídolo no coração deles, eles conseguiram passar isso para toda a população daquela cidade. E aquele povo estava entristecendo demais o coração de Deus. Como eu disse, eu recebi muitas mensagens essa semana, muitos vídeos. E um líder muito importante, renomado, que vocês conhecem da televisão, numa dessas mensagens ele disse: apóstolo, às vezes eu e minha esposa ficamos imaginando como Deus faz milagre nesse ministério que Ele te deu. O líder de uma das igrejas mais conhecidas no mundo. Ele falando. Eu, como era vídeo, não pude respondê-lo. Então, o que eu falo com os bispos pastores? Tem pastor, tem bispo, tem pregador, seja dessa ou de outra denominação, que dá um duro danado para ver milagre no seu ministério. É como se ele fosse fazer o milagre. Então ele dá um duro danado. Você já viu a naturalidade com que acontece o milagre aqui? Você já viu? Quem já percebeu? A outra lá estava doente há muito tempo, pegou a toalhinha. Sabe o que é isso? Deixa eu explicar para você. Como eu sei que não sou eu que faço, e sei que a glória não é minha, eu tenho que ensinar. A minha única missão é ensinar você qual o procedimento, qual o comportamento, qual a conduta, a maneira que você tem que agir para que essas coisas aconteçam na sua vida. E acontece. A pessoa está ao sujeito, toda hora tem alguém, eu sonhei com o senhor, fui fazer exame, a doença não existia mais, não tem nada a ver comigo, nada a ver com sonho, até parece sonhar comigo é vantagem. Eu nunca sonhei comigo. Então, gente, não tem nada a ver que sonhou comigo. Sabe o que é? Ao invés do pastor ficar andando no teto de cabeça para baixo, se vestindo de Batman. Tem pastor que põe roupa de super-homem e tenta voar. Você fez isso? Vai. Essa barriguinha ainda tem bata que te aguenta. Você vai cair. Então, para ver se a igreja enche, se acontece milagre. Não. Deixa eu explicar o segredo para você. Na verdade, você sabe e não sabe, né? Ao invés de dar cambalhota, subir a escadaria da igreja da Penha, lá de joelho, subir o São Roque de costas, que de frente é difícil, imagina de costas. A melhor coisa é ensinar e conscientizar as pessoas de que
A força da oração está no quanto essa criatura ama a Deus. Você começa a ver milagre na sua vida, você fala, meu Deus, o Valdemir, a Francileia, o Amauri, nada. Você mudou o seu procedimento. Você entendeu o valor que Deus tem, agora as coisas vão acontecer de montão na sua vida, de comboio. Você vai receber de comboio. Você não sabe o que a gente ralou para ver um povinho na igreja. A gente ralava. Aí, falei assim, Senhor, eu não vou chorar mais porque a igreja está vazia, não. Eu vou te servir, vou te agradecer todo dia. Todo dia. Aí Deus falou, então tá bom, então agora eu vou trazer o povo. Então, Deus não é como o Valdemiro. O Valdemiro, basta você falar. O que você falar para mim, né? Eu vou acreditar, ou não, né? Eu sou meio desconfiado, porque eu sou mineiro, né? Mas, normalmente eu acredito. Agora, Deus não vai para aquilo que eu falo. Aqueles anciãos, aqueles homens, eram homens exemplares, entre aspas. Eram homens modelos. A Bíblia recomenda, né? Ouvir o ancião, se espelhar no ancião. Mas eles tinham no coração o quê? O que eles tinham no coração, igreja? A idolatria. E como Deus odeia a idolatria, igreja. Igreja, como Deus odeia a idolatria, mas odeia a idolatria. Deus não aceita. Deus nos deu um bem muito precioso, que se escreve com 2 letras. Você falou Fré, aí já tem 3. Quem ouviu falar Fré? Se for Fré, já tem 3. Espera aí, ó. Eu mandei um leão rugir o rapaz, miau. Lá, falei, aí o outro, eu falei, o que houve com esse leão? Eu falei, está em jejum, apóstolo. Eu falei, essa igreja tem de tudo. Tem drama, tem humor, não é verdade? E às vezes eu fico bravo também. Mas é uma igreja abençoada, né? Tem defeito, não tem? Quem está procurando uma igreja sem defeito? Deixa eu ver se tem algum cabra macho aqui, entendeu isso? Quem está procurando uma igreja sem defeito? Você conhece a história. Se estiver procurando, você vê na igreja errada. Aqui tem defeito. Aliás, e se não tivesse também, você chegou, já teria defeito a igreja. Porque todo mundo tem defeito. Só Jesus nunca teve. Amém, igreja? Presta atenção. Deus falou para o profeta assim, profeta, diga para eles que eles me aborreceram porque elegeram, olha lá, levantaram ídolos dentro do seu dentro do coração. Esse ídolo pode ser o seu filho. Por exemplo, uma vez, quando o altar era redondo, uma mulher falou comigo chorando, copiosa, igual Ana, estava amargurada. Estava quase desistindo já do filho. Filho nas drogas, no crime. E teve um caso que eu
relatei num livro meu, que era de um homem também, de um esposo. A do filho, ela dizia: meu filho não se liberta, não deixa as drogas, não deixa o crime. Eu não aguento mais. Eu falei: quantas vezes a senhora ora por ele? Ela falou: apóstolo, eu venho 3 vezes por semana na igreja só por causa dele. Eu falei: ele nunca vai se libertar assim. Como assim? Quando a senhora passar a vir por causa de Jesus, seu filho larga as drogas. Sabe qual é o problema do doente, do viciado ou do problemático? Pior do que o problema que ele carrega é abrir a boca para falar com Deus só porque necessita disso ou daquilo. A força de uma oração está na gratidão, no reconhecimento e no amor que você tem para com Deus. Você quer ver uma igreja do pastor ficar vazia? É todo dia o pastor se ajoelhar: Senhor, eu entro na tua presença para pedir para o Senhor mandar a porra para a minha igreja. Esquece. Esquece. Eu já ouvi falar o seguinte, biblicamente falando, Deus usa as pessoas, mas as pessoas estão querendo usar Deus. Você quer ser feliz? Deixa Deus te usar. Você quer ser infeliz? Usa Deus. Quer ser infeliz? Usa Deus. Quer ser feliz? Deixa Ele te usar. Quer ser vencedor? Deixa Deus te usar. Eu falei para ela 3 vezes por semana. Ela falou: eu venho domingo de manhã pedir por ele, venho terça-feira pedir por ele, e na quinta, que é da família, eu venho pedir por ele. Falei: então agora a senhora vai vir domingo e não vai nem tocar no nome dele. Terça também não. Quinta, põe uma foto dele lá no altar, mas esquece também. Não deu 2 meses, eu estou lá no altar, acho que era ali o altar, não era? Onde era o altar? Quem lembra? Eu estou no altar e olho, está lá a mulher sentada, e quem está do lado dela? Aí ela, bateu no ombro dele, falei: esquece ele. Falou: ué, eu estou mostrando, falei: esquece. Quer dizer que eu não posso orar pela minha família? Claro que pode. Mas das vezes que você entra na presença de Deus, quantas dessas são só para agradecer, glorificar, louvar e exaltar? Será que você faz alguma vez? Ou será que toda vez é para pedir isso ou aquilo? Afinal, Deus é o que para você? Deus significa o que na sua vida? Isso aí acontece com apóstolo, bispo, pastor, obreiro. Isso é inconsciente. As pessoas aprendem a usar Deus, mas o que Deus quer mesmo é usar você. Então ele diz: avisa para esses aí que já levantaram ídolos no coração deles. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Se você for observar, a maioria das orações, na verdade, são questionamentos. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou doente? Senhor, por que isso, por que aquilo? Quem de nós nunca fez isso? Todos nós já fizemos. A gente meio que coloca Deus contra a parede, né? Senhor, por que isso, por que aquilo outro? Deus falou: o sujeito está com idolatria no coração dele, ou seja,
ele elegeu o filho, ou ela elegeu o filho, acima de mim, no coração, e ainda quer me interrogar? Você colocou na sua vida alguma coisa mais importante que Deus, ainda quer interrogar Deus? Eu vou permitir que esses anciãos me interroguem? Não, claro que não. Me questione. Olha lá. Portanto, fala com eles e dizes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Não é possível que alguém que eleja algo ou alguém, dando tanta importância e deixando Deus em segundo plano, seja ouvido. Se você quer ver o seu filho transformado, restaurado, formado, homem de caráter, ou a sua filha uma mulher de caráter, então ponha Deus acima dela e ela vai ser uma grande mulher. Ponha Deus acima do seu filho e ele será um grande homem. Ponha Deus acima do seu marido e o seu marido será abençoado. Acima da sua mulher. Ponha Deus acima dos bens e você vai ter todos eles com você. Se Deus for mais importante que os bens, você vai ter muitos bens. Muitos. É fácil ficar questionando, criticando, né? Você acha que esse pessoal aí fora não fica com a pulga atrás da orelha? Você acha que eles não ficam... Não é possível, rapaz, a minha só cabe 500 e não enche. Só que eu cheguei a pensar no passado que eu podia encher a igreja. Eu descobri que não podia. Eu dava murro em ponta de faca. Não adianta. Eu aprendi que se Deus é levantado dentro do meu coração, as coisas acontecem com uma naturalidade, fluem de uma maneira extraordinária. Aquela empresa, aquele comércio, aquele negócio que você tem, coloca ele lá embaixo e coloca Deus lá em cima. Quer dizer, não precisa nem colocar, ele já está lá, né? Só olha para cima e reconheça. Olha para cima e reconheça. E você vai ver as coisas fluírem. Eu conheço um empresário, ele tem algumas empresas, grandes empresas. E ele é tão criticado porque todo dia ele tem que passar, onde ele estiver, cidade que ele estiver, no estado que ele estiver, tem que passar numa igreja mundial do poder de Deus e fazer uma oração. Todo santo dia. A bispa deve saber disso, não sabe? Até eu fiquei admirado com isso. Falei, meu filho, você frequenta mais igreja do que o apóstolo. Do que o bispo. Um dos mercados dele é mais ou menos desse tamanho aqui, né? Então, criticam ele. Patrão, o senhor vai de novo, o senhor não foi ontem? Não foi ontem? Falei, cuide da sua vida, que o senhor trabalha aí. Vou lá agradecer a Deus pelas bênçãos de hoje. Gente, quanto tempo eu e você já perdemos? Senhor, me dá isso, me dá aquilo.
Não é errado, não. Mas você vai ficar só naquilo, você não já pediu? Então agradeça. Porque a palavra diz em 1 João, capítulo 3, se eu não me engano, esta é a confiança que temos para com Ele. Não é isso, meu filho? Pregamos em Minas, mostra lá. 1 João, é 3 mesmo? Essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quem é que sabe que Ele ouve? Levanta a mão. Quem sabe que Ele ouve? Se você sabe que Ele ouve, mostra lá. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Para que eu vou ficar desesperado? Eu já pedi, eu sei que Ele ouve, agora eu só vou esperar e agradecer e glorificar. Amém? Então, a idolatria não é necessariamente ter uma imagem de escultura, também isso é idolatria. Mas não é só isso, não. Tem muitas coisas que caracterizam a idolatria na vida do ser humano. Muitas coisas. E isso entristece o coração de Deus. Como Deus conhece os corações, quando o seu coração estiver desprendido, despojado de tudo, sua oração vai ser muito forte. Tem idolatria no quadro de bispos. Peraí, apóstolo, aí não, tem. Já teve vezes de eu chegar para o bispo e falar, você vai para tal cidade, tal país. Ah, mas lá não dá, apóstolo. Ah, não dá porque lá não tem isso, não tem aquilo. Quer dizer, tem alguma coisa que tem aqui que fez esse bispo se apegar, que não deixou ele ir. Ele está com a idolatria no coração dele. E como é que vai fluir? Eu e a bispa já rodamos isso aí, hein? Quando nós fomos para a África, tinha uma situação muito difícil lá. E as nossas crianças, hoje, essas mulheres que apresentam um programa na televisão, que cantam, que viajam, né? Que pregam, eram de colo. E aí eu e a bispa ouvimos o seguinte, vocês vão lá para a África. Valdemiro, você aceita? Eu falei, só se for agora. E me apaixonei pela África. E aí, quando fomos ainda tinha guerra em Moçambique. E não era fácil, hein? Não era fácil. Só que, como eu sei que Deus está lá, como está aqui, o pastor ou bispo cujo coração está em Deus, aonde mandar ele vai com alegria e satisfação, porque ele vai onde Deus está. Só que tem muitos idólatras. Aí você vê o pastor, o bispo, que não destaca. Ah, mas ele tem tudo? Tem tudo. Tem eloquência, tem oratória, hein? Tem uma palavra, mas e lá dentro, como é que está? E a idolatria? O sujeito que é aquilo, ele definiu. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus define, para a minha vida só serve se for assim, isso é idolatria. Porque o que tem que servir é o que Deus coloca na sua vida. E não vai para frente. Não vai. Esquece que não vai. Não vai para frente. Não vai. Eu não tenho preferência por este ou aquele lugar, né? Porque onde Deus me manda, ali o meu coração é colocado.
Então, Deus, Ele está olhando no nosso meio, igreja, olhando para vocês, para mim, para nós, e torcendo para que a gente chegue o mais próximo possível daquilo que Ele espera de nós. Provavelmente estejamos longe ainda, mas só o fato de elegermos o Senhor como nosso bem maior, as coisas já começam a fluir na nossa vida, e a gente vira até referência. Um pouquinho na frente, aí vocês estão com a Bíblia aí acompanhando? Ezequiel 14. Um pouco à frente, vamos lá na frente. Quando Deus, Ele resolve destruir aquela cidade de tanta idolatria. A justiça dos castigos. Deus falou para o profeta, ó, esses anciãos aí estão cheios de idolatria no coração, estão contaminando a cidade, contaminando o povo. E olha o que Deus fala, veio ainda a mim. Olha como é que o profeta fala, veio ainda a mim. Lá atrás ele falou, veio ainda ou falou, veio a mim? Volta lá, filho, para a gente, só para refrescar aqui. Veio a mim a palavra, dizendo, lá na frente agora. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, que é o que estava acontecendo com aquela terra, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e a tornarei estável sustento do pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens. Quem estava falando isso, igreja? Meu Pai. Você já parou para pensar na diferença de tamanho? Hein? De estatura, de força, de poder, de sabedoria entre Deus e o homem? Quem já ouviu dizer que Deus mediu as águas do universo na concha da mão? Quem já viu? Está escrito isso. E Ele mediu. Que tamanho que é a mão de Deus? Só a mão, que tamanho que é? Quem sabia que tem muito mais água do que terra? Quem sabia disso? Ele mediu as águas do universo na concha da mão, no singular, uma das mãos, ó. Olha lá. Na concha de sua ou de suas? A outra ele deve ter segurado a terra, né? Quem que fica... Por exemplo, eu recebo mensagens, cartas, aí eu falo, deixa eu mandar um abraço para o fulano, lá em tal lugar, sujeito simplesinho. Aí o pessoal vai lá na casa dele. Esses dias eu mandei um abraço para um sujeito lá no Pará, os vizinhos foram lá, você viu o apóstolo falando de você, rapaz? Você viu, rapaz? Ele falou, ele sempre fala em mim, sempre? Meu Deus, o apóstolo fala em você, rapaz? Como se fosse uma grande coisa eu falar no sujeito. É porque esse pessoal julga que o apóstolo tem uma importância, ocupa uma posição social elevada, e falando nele, não, igreja, isso não é grande não, isso não é nada não, grande mesmo é Deus falar em nós. Isso é grande. Isso é grande, igreja. Aí, de vez em quando alguém me liga, apóstolo, põe lá no programa tal, da Fátima, do fulano, está falando o senhor lá. Mas por quê?
Não, está falando bem. Falou, olha, uma pessoa tão renomada falando de mim, né? Isso não é nada, igreja. Imagina um ser que botou as águas do universo na concha da mão, falar assim, ó, eu vou destruir essa cidade. E eu estou tão bravo com essa cidade, que nem se Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, eu pouparia a vida deles, mas não a cidade. Você sabe a profundidade disso aí? Deus está dizendo o seguinte, olha, eu gosto demais desses 3 homens. Noé, Daniel e Jó. Eu não sei se você entende a grandeza disso. Imagina o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que fez... Você acha que Deus precisava de Jó, de Daniel ou de Noé para alguma coisa? Mas ele falou, eu estou tão irado com essa cidade, que nem se esses 3 homens estivessem no meio dela e pedissem, eu pouparia só a vida deles, mas a cidade eu destruiria. Deus está dizendo que quando alguém o ama, ele inclui, ele coloca na lista de prioridades dele, e até numa situação dessas, que ele decide, ó, vou destruir aquela cidade, aquele país, aquela região. Tipo, deixa eu explicar melhor para você. Eu gosto que as pessoas entendam mesmo. Ele está falando que está mandando praga nos países onde tem muita idolatria. É isso que ele está dizendo ali. Tem alguma praga assolando nesse país, não tem, igreja? Tem ou não tem? E se Deus resolveu mandar essas pragas por causa da idolatria desse país e do descaso que esse país tem com a obra de Deus, da humilhação que a obra de Deus passa com esse país, mas se você ama Deus, você será poupado. É isso que ele está dizendo. Essa mensagem é basicamente isso, ó. Eu estou com raiva do seu país, eu estou zangado com o seu país, mas como você me ama, você será poupado, ou seja, vai ter crise para todo mundo, menos para você que me ama. Menos para você que me ama. Lembra, contei do Daniel, você viu lá? Lei, decreto de lei. Ó, ninguém pode pedir nada para ninguém. Daniel abriu a janela e começou, ô pai, só fala com o senhor. Eu falei, do jeito que eu sou meio intransigente, se sou eu, ia lá falar com o rei, falou, rei, eu preciso buscar um negócio lá na cova dos leões, você não pode ir comigo para me proteger? Não, eu vou me meter com o leão? Você falou que eu só posso orar para você, você tem que me ajudar. Vai comer angu, rapaz. Comedor de angu, até parece. É ruim. Aí fico impondo as coisas, que a igreja tem que ser assim, que a igreja tem que ser... Vai cuidar do seu ministério aí. A igreja tem que ser igual Deus mandou. Ponto. Até parece. É ruim se meter com a igreja. Se mete com as suas coisas aí, não está dando conta das coisas de vocês. Deixa a igreja pregar a palavra. Amém? Nem se Noé, Daniel e Jó. Que coisa linda, né? Esse é um sonho nosso na igreja. Já pensou Deus falar assim, ó, fulano mora lá naquele bairro lá, aquele bairro lá está cheio de idolatria, de crime, de prostituição, disso, daquilo, mas fulano mora lá. Eu vou castigar aquele bairro, mas fulano não será tocado. É isso que ele está dizendo. Quem entende?
Tire a idolatria do coração. Eleja o Senhor como dono do seu coração. Aí os outros que eu amo, se quiser, fica na beiradinha. No centro é Deus. Fica de pé, por favor. Vamos adorar, banda? Fecha os olhos, igreja.